Julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal deve ser rápido. Começa agora JBR News. O advogado Melilo Diniz, que atua nas Cortes Superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal, não se surpreenderia se o julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe, núcleo crucial que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabasse logo na primeira semana. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, marcou para o dia 2 de setembro o início desse julgamento. E nessa primeira semana ficaram marcados 2 dias para o julgamento. Ele prosseguiria depois na semana seguinte, etc. Mas Melilo acha que há até uma possibilidade de que esse julgamento termine logo na primeira semana, porque ele deverá ser rápido, ele deverá ser célere. Na avaliação de Melilo Diniz, os elementos ali de convicção dos ministros, que são os juízes do julgamento, os ministros da primeira turma, a essa altura já estão muito bem firmados. E isso deve, então, fazer com que o julgamento ande depressa. Há ali na defesa de Jair Bolsonaro, dos demais envolvidos no chamado núcleo crucial, algumas contestações a respeito da delação premiada que foi feita pelo tenente-coronel Mauro Cid. E, de fato, há problemas nessa delação premiada, isso daí dito até pelo próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é o autor da denúncia por tentativa de golpe, a qual esses 8 integrantes do núcleo crucial respondem. Mas a questão é que, mesmo havendo questionamentos ali da delação premiada, a denúncia não se apara somente na delação premiada. A delação premiada foi o início dessa acusação, mas a partir daí diversos documentos, diversas outras provas apareceram. E os problemas da delação premiada, eles estão inclusive relacionados ao que se descobriu depois. Coisas que, durante o curso da delação, Mauro Cid foi omitindo, foi escondendo, e eles depois descobriram e ali questionaram Mauro Cid, que aí corrigiu o que disse ali para manter a colaboração premiada. Ou seja, então, se a delação tem problemas, exatamente por ter, no primeiro momento, omitido coisas que se descobriu depois. E aí as coisas que foram descobertas, elas são muito sérias, muito graves, inclusive um plano de assassinato do presidente eleito, atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral e atualmente ministro do Supremo e relator justamente dessa ação penal, o ministro Alexandre de Moraes. Então, diante desses fatos, a expectativa é de que essas provas robustas levem a uma condenação rápida. Uma outra possibilidade que alguns aventam ali é o ministro Luiz Fux, que tem apresentado um posicionamento talvez um pouco divergente com relação aos demais ministros da primeira turma, peça vistas desse processo, ou seja, ele peça mais prazos para analisar. Mas mesmo isso, Melilo acha a essa altura que é pouco provável. Por quê? Primeiro porque Luiz Fux fez questão de acompanhar presencialmente todas as sessões do julgamento, ao contrário até dos outros ministros. Então, ali nos momentos de interrogatório, nos momentos em que o relator Alexandre de Moraes ouvia os réus e ouvia ali as testemunhas, os demais ministros não estavam presentes na sessão da primeira turma. Luiz Fux estava, ele fez questão de estar presente em todos os momentos. Então, se alguém ali tem
a menor possibilidade de ter a essa altura dúvidas sobre esse processo é justamente Luiz Fux. E ali talvez ficasse muito marcado ele, se ele viesse a pedir vistas, porque ele ficaria numa posição muito isolada ali na primeira turma. Há a expectativa de uma posição divergente de Luiz Fux, que ele apresente um voto um pouco diferente na questão talvez ali das penas dos condenados, mas o pedido de vista a essa altura é pouco provável. O julgamento começa dia 2 de setembro, e aí, se ultrapassar, deve terminar em meados de setembro, mas enfim, Melilo, que atua ali na primeira turma e é um advogado experiente, é alguém que acha que não seria uma surpresa muito grande se tudo terminasse logo no primeiro momento. É claro, os réus, Bolsonaro e os demais, têm a possibilidade de pedir recursos, de fazer recursos, embargos e tal. Então, quer dizer, ali na primeira semana ou no mais tardar na segunda vai ser conhecido o posicionamento dos ministros com relação à ação penal, ou seja, se eles consideram culpados ou inocentes esses réus. Mas, como há o recurso, quer dizer, o final do julgamento, né, o trânsito em julgado, ele não termina tão rapidamente, porque, enfim, há esse direito de recursos, e aí esses recursos certamente vão ser dados. Mas logo no início da semana no início de setembro, a gente vai saber o que os ministros da primeira turma acham com relação à ação penal por tentativa de golpe contra esse chamado núcleo crucial dessa ação penal. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, pedindo aí seu comentário. O que você acha disso tudo? Culpados, inocentes? Em que medidas são culpados e inocentes? Comenta aí que a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.